Olá, eu sou a Isa. E eu sou a Fernanda, e vocês estão ouvindo o Expandere Podcast. Olá, olá, meu povo! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao segundo episódio do Expandere Podcast. E continuando aí nossa temporada de Naruto, escolhemos um segundo personagem para estar aqui comentando com vocês e, enfim, fazendo uma discussão bacana. E hoje vamos falar de uma personagem feminina que é um grande divisor de águas aí na saga. Muitos odeiam, muitos a amam. Mas nesse podcast a gente tem uma fã número um dessa personagem, não é mesmo? E, e hoje vamos falar então da Sakura Haruno. Bom, acho que vocês desconfiaram, não é mesmo? Mas a grande fã da Sakura aqui sou eu. Ai, gente, gosto muito da personagem. E a gente resolveu fazer esse episódio utilizando ela como tema, mas também analisando e debatendo sobre outras coisas que a gente analisou, enfim, coisas que são muito importantes. Então, durante a obra, a gente consegue ver algumas informações do passado da personagem, da trajetória dela, até a gente conhecê-la como a maior ninja médica de Konoha. E, enfim, a gente vê que na infância ela sofreu um pouco de bullying, se afastava um pouco das pessoas, era muito insegura, mas, enfim, ela conheceu uma amiga, trabalhou um pouco esse aspecto nela e foi se desenvolvendo. Até chegar na Sakura que a gente conhece no Naruto clássico, que, enfim, tentava conquistar a pessoa amada, desprezava, de certa forma, o Naruto por não concordar com as opiniões e com as ações dele, até conhecê-lo melhor e conhecer a trajetória dele, ver como ele era como pessoa, mais de perto, né? E mudar essa opinião dela. E depois que acontece toda a história do Sasuke, que foi uma pessoa que ela nutriu sentimentos por muito tempo e ela viu de perto ele tendo o seu psicológico atacado diretamente pelo Orochimaru e viu ele mudando pouco a pouco os pensamentos e consequentemente indo embora da aldeia. Isso foi algo que afetou muito ela. E, consequentemente, quando ela vê que, por mais que o Naruto e os outros garotos tenham se dedicado, né, se esforçado para trazer ele de volta, não deu certo. E ela teve uma oportunidade de fazer isso, mas a única coisa que ela conseguiu fazer foi chorar e pedir para ele ficar. Ela ficou se sentindo muito culpada, né? Então, ela começou a trabalhar a sua força, seu intelecto, trabalhar suas habilidades ninja para que ela não precisasse mais ficar dependendo das pessoas e pedindo favor para as pessoas, e sim que ela conseguisse realizar as coisas que ela queria com suas próprias mãos. E ela conseguiu, né, meninas? Enfim, tipo, o que você falou, tal, do desenvolvimento tranquilo da Sakura, acho que a gente pode pegar até como parâmetro aí, no o Cho de personagens assim que a gente vê na história que não sofreram grandes perdas e que tiveram um desenvolvimento saudável durante a infância. E são personagens que a gente percebe que eles não tinham essa sede de poder, essa sede de crescer como ninja, como, por exemplo, o Naruto, o Sasuke, como personagens que a gente via que tinham uma motivação independente se você acha bom ou ruim, tinha uma certa motivação a estar mais forte. Coisa que esses personagens não tinham. Então, a Ino, o Choji, o Shikamaru eram personagens que a gente via que, tipo, sabe, tava lá comendo um churrasco, tava deitado vendo as nuvens, tava, sei lá, deixando o cabelo crescer pra paquerar o Sasuke. Umas coisas assim, mais geralzona, né? Não tava lá, tipo, nossa, eu vou treinar porque
eu preciso matar um certo alguém e reconstruir meu clã, ou tipo, nossa, eu quero que as pessoas me reconheçam. Não, eles estavam, tipo, de boaça, né? Porque eles eram pessoas que estavam assim, tipo, tinham, né, eram medianos na academia, né? Não tinham problemas, tinham, estavam começando, né, o treinamento da família, como no caso do Inoshikacho, né, do Shikamaru, da Ino e do Choji. Então, no caso da Sakura, como ela não tinha uma família que tinha jutsus e, enfim, passada de geração em geração, ela tava com o trio dela, tava com o time dela. O Kakashi mesmo cita no anime que ela tinha muita inteligência, que ela tinha uma aptidão para genjutsu, que ela controlava muito bem o chakra, mas a gente não vê ninguém, tipo, treinando ela, sabe? O Jiraiya simplesmente apareceu e falou, tipo, ah, beleza, eu vou treinar o Naruto, porque eu tenho aqui as minhas pendências com o pai dele, tipo, prometi pro pai dele, beleza, eu vou treinar ele. O Kakashi se identifica com a história do Sasuke, tipo, vá, vou treinar você. E a Sakura fica lá, tipo, Sakura Haruno. É isso. Nossa, você falando isso, eu lembrei, acho que logo na primeira temporada, quando eles vão naquela missão dos Abusa, e o Kakashi fala algo, ele pensa, né, algo assim, ah, meninas nessa idade só pensam em garotos, tipo, ah, ela não vai querer treinar e tal, e dá essa, não dá essa moral para ela, né, não se preocupa em dar essa moral para Sakura se desenvolver, tanto que ela que vai procurar um treinamento depois solo, né, porque o Sasuke vai embora, o Naruto vai treinar com o Jiraiya e ela procura a Tsunade, né, e ela procura a Tsunade no momento que ela percebe que precisa se fortalecer. Mas até falando assim de outros personagens, todas as personagens femininas ali no Naruto não tiveram essa história de, enfim, o seu foco não era se fortalecer, né? Nenhum foco ali das meninas era ficar forte para completar uma missão, enfim, no caso das meninas que mais aparecem, né? Toda vez elas apareciam para falar do Sasuke, por exemplo, a Ino e a Sakura, né? Elas tinham uma treta por causa do Sasuke. A Hinata, o Naruto, e, enfim, as outras a gente não vê tanto, mas, por exemplo, a Temari, ela é um pouco apagada também, a Tentei também é um pouco apagada. E fica, tipo, essa questão de, pô, as personagens femininas, né, não são muito bem desenvolvidas na história. Por mais que elas tenham um potencial muito grande de ser ninjas fodas, né? A única que a gente consegue ver um desenvolvimento legal é a Tsunade. Assim, o E desenvolvimento dela foi, tipo, antes dela ser Hokage, porque depois disso ela só foi apagada, né, da história. é aquela coisa, sabe? Você nunca tem uma proximidade com aquele personagem. A Sakura, por mais que ela fosse do grupinho principal, ela é a única desse grupinho, assim, tipo Kakashi, Sasuke e Naruto. Desse grupinho, ela é a única que a gente não sabe nada direito, sabe? É a única que a gente tem um certo distanciamento, que nunca tem um momento de destaque. Então, quando falam alguma informação dela que é relevante, que é legal, que é interessante, você não liga muito, porque, pô, tipo, quem é Sakura na fila do pão, sacas? Então, isso é muito triste, porque é uma personagem que realmente tinha muito potencial. Quando você vê no clássico, né? Tipo, já começa aquela luta dos sinos, né? Dos guizos, aliás, que tem que pegar os guizos do Kakashi Sensei. E depois, quando ela vai lutar contra o Sasori, sei lá. Você fica assim, tipo, eu como Sakura fã, eu fiquei super animada. Eu fiquei, meu Deus! Os aliados serão exaltados. Mas aí, tipo, depois daquilo, sabe? Tipo, parece que o resto dos personagens desapareceram. Sim, Então, é bizarro como, de repente, uns personagens surgem e desaparecem. mas na obra de Naruto tem os seus preferidos, né? Que sempre estão ficando cada vez mais fortes e aparecem mais.
Mas eu noto também que na obra, por mais que no Shippuden tenha sido apagado muitos personagens, a gente conseguiu ter tido um contato maior, até mesmo para criar esse carinho que a gente tem, por exemplo, pelo Lee, pelo Neji, que são personagens secundários e tal. É, Ah, Neji, e não, não, pelo amor de Deus, um fala. minuto de silêncio aqui. Tururu. Juro. E porque, enfim, porque a gente conseguiu ver as histórias deles no clássico, né? E igual você falou, não tem história da Sakura no clássico, né? E as motivações da Sakura, elas sempre foram destinadas ao outro, após ver, sei lá, o desenvolvimento e a evolução do outro, mostrando que não é trabalhado nada em cima da personagem, né? Quando ela pensa em se fortalecer, é para ir atrás do Sasuke, porque ela ama o Sasuke. Ou porque ela, sei lá, admira o Naruto. Nunca foi por algo dela, tipo, eu quero ser a melhor médica, eu quero treinar para ser forte e ter minhas próprias missões. Que, enfim, que, né, dá para puxar essa questão da falta de protagonismo feminino mesmo na saga, né? A gente já viu até algumas páginas falando que o Naruto tem os melhores protagonismo feminino, mas será mesmo, pô? Porque conseguir resgatar assim as histórias do personagem. Por exemplo, esse próprio episódio. A gente veio para falar da Sakura, mas para expandir tudo que a gente acha da obra em si. E a gente percebe que a gente não pode ser aprofundado mais. Já no episódio do Gara, que foi o primeiro que a gente fez, a gente tinha conteúdo até demais. Tanto que a gente teve até que cortar um pouquinho, senão a gente ia ficar falando por horas, né? Para ver que Uhum. a gente não tem nenhum conteúdo assim para poder aprofundar. E não é só dela, é tipo de qual. Não vai ter muita coisa para falar. E assim, tipo, Sakura, dos protagonistas, praticamente, a gente tá aqui, tipo, raspando o chão pra ter conteúdo pra falar dela. Sim, E, velho, porque, ai, gente, eu amo tanto ela. e falando ainda desse protagonismo, né, é engraçado que agora a gente está no Boruto, né, já passou os Naruto Shippuden, né, o clássico, e o que foi que aconteceu com essas ninjas fodas, né, o que aconteceu com elas no Boruto? Todas viraram dona de casa. Exato. Tipo, é aquele clássico, a mulher, ela é feita pro cuidado, tipo, é isso, sabe? Caguei que você é irmã do Kazekage, eu caguei que você é top, eu caguei que você destrói com um leque uma floresta inteira. Tu vai ficar em casa cozinhando. Mano, olha, eu acho que eu sou muito inconformada da Temari ser dona de casa, porque não faz sentido, e o pior é que é engraçado, que a gente vai pesquisar coisa do Boruto e tal, e sempre tem essas questões da construção de casal, né? E aí eu lembro que eu li falando do Shikamaru e da Temari, e aí fala assim, e o Shikamaru, ele é o braço direito do Hokage, que é o Naruto, e não sei o quê, e a Temari faz um ótimo trabalho cuidando da casa e do seu filho. Eu fico tipo, Gente, eu ri na coisa, cara. Tipo, a Sakura e a Tenten são as que mais diferem disso, mas assim, tipo, não muito, né? o problema não é a questão de ser dona de casa, enfim, é que não faz sentido nenhum. Essas minas que eram ninja e, tipo, participou da guerra, tava com aquela sede de transformação, todas se tornarem dona de casa. Tipo, é muito incoerente, sabe? Não faz sentido, realmente, ela largar a vida dela como fodona que ela era, como Dionin que ela era, pra, tipo, só ficar em casa, sabe? Que é praticamente o que a gente vê. E a gente começa a perceber mesmo que é um machismo mesmo da obra, porque, por exemplo, se a questão é cuidar do filho, por que então Rock Lee, que é um pai solteiro, não está em casa cuidando do filho dele? Ele continua a vida laboral ninja dele aí de boa, sabe? E enquanto as mulheres foram subalternas para cuidar do lar e os seus maridos estão aí cuidando de Konoha, sabe? Nossa, gente. E assim, tipo, o Choji, ele casou com a menina lá da vila da. Sei lá que vila que é, gente. Mas casou com a menina.
E assim, ela nem aparece, sabe? Tipo, isso é muito bizarro. Porque no Naruto mesmo, no Shippuden, ela apareceu, ela tinha uma personalidade forte, uma coisa tudo muito legal e tal. Mas assim, tipo, a menina desapareceu no Boruto, sabe? A gente sabe que ela tem uma filha, a gente sabe que ela tá lá, que ela existe, mas, tipo, sabe? Ninguém liga. E aí é bizarro que tem uma parte que a Chocho, né, que é a filha do Choji, ela vai treinar com o Choji, tipo assim, eles estão no episódio assim, tipo, refletindo sobre os jutsus passados de geração em geração, né? Então, Ino Chikacho, o Inojin, né, que é o filho da Ino, tem lá o jutsu de transferência de mente, daí o Shikamaru, né, ensina pro Shikadai o jutsu das sombras, e a Chocho é o que expande as partes do corpo, né? E aí, tipo assim, beleza, eles começam a refletir, tipo, sobre os jutsus da, da outra parte da família, né? E assim, beleza, aparece o Shikadai pensando, nossa, mas a minha mãe, ela usa vento, não sei o quê, eu posso usar vento também. O Inojin, né, que o pai dele é o Sai, tenta desenhar e tal, fazer lá o jutsu do pai. E a Chocho, tipo, sabe, cadê a mãe dela? Tá em Nárnia, sabe? Tá no Incrível Mundo de Bob, porque, tipo, ela não aparece. E aí, tipo, sabe, a mulher era foda, o cara que era do trio dela lá virou o Hokage, sei lá da onde, de qual país que ele é. País é ótimo, né? De qual aldeia que ele é. E ela, assim, sumiu. Mano, eu ia falar um negócio que esqueci, mas eu tô muito chocada com essa informação, eu não sabia. Eu vi numa pesquisa, né, que o Kishimoto, ele queria criar a Sakura como uma adolescente que a gente encontra por aí na sociedade e tal. Tanto que muitos comportamentos, muitas ações da Sakura a gente consegue nos enxergar, né? Então, assim, lá na Academia Ninja, né, que eles tinham mais ou menos 12, 13 anos, é a época que a gente também tá pensando, tá entrando na puberdade, tá, enfim, buscando outros relacionamentos, não só amizade e tal, que estamos descobrindo o mundo, né? Então, a gente percebe algumas coisas assim, é quando a gente vê o passado da Sakura, né? Que ela sofreu bullying, ela sofreu chacota por conta, enfim, da testa dela, de como ela era, teve que passar por esse processo de aceitação, de, enfim, superar esse acontecimento na vida dela, coisa que, né, praticamente aconteceu com todo mundo, né? Quem nunca sofreu bullying, infelizmente. E só que assim, você tá numa série de ninjas em que todo mundo passou por uma situação muito complexa e que isso fez com que eles buscassem poder. Isso fez com que eles se tornassem personagens muito cativantes, coisa que não acontece com a Sakura, por exemplo, porque você coloca ela, uma menina comum, né, como ele pretendia, do lado de dois garotos que são, assim, prodígios, né? Que são extremamente fortes, extremamente poderosos, cativantes e que movem a história inteira, né? Então, sabe, qualquer coisa que você pudesse colocar para ela que não tivesse altura, realmente não ia fazer com que ela aparecesse na história. E às vezes parecia também que, tipo, tava com a necessidade de colocar um personagem feminino, sabe? Porque a vilã, a Kaguya, né? Tipo, assim, aconteceu tudo muito do nada. A Kaguya em si, ela era uma personagem muito forte, isso é inegável. Ela tinha um poder tremendo, mas foi um pouco mal trabalhada Uhum. em todo o contexto e mal explicada também, confesso, pelo menos pra mim. E aí a Sakura vai ajudar na luta, ela fica tipo, ai, agora eu não perco pra vocês, agora eu não fico atrás de vocês, isso pro Naruto e pro Sasuke, né? E assim, tipo, ela super ajudou na luta e não sei, sabe? Tipo, o crédito nunca vai pra ela, sabe? Isso é muito bizarro. Porque talvez ela não tenha nenhum poder especial, porque, né, o Naruto tem a Kurama, o Sasuke tem os Susanoo e os Jutsus carambas, né? A Sakura, ela é soco. É, a Sakura ela tá lá pra curar, né?
Tipo, se ela não tá. E assim, mesmo curando, tipo, ela não recebe o crédito Aham. devido, Pô, né? se não fosse ela salvando o Naruto durante o período todo de guerra, eu não teria história. E o Kankuro também, lá no início do Sim, anime, ela invocando a Katsuyo lá pra ajudar as pessoas, sabe? Tipo, zero crédito, mano, zero. Ela é muito poderosa, né? Essa questão dela conseguir acumular muito chakra, não faz sentido não desenvolver essa personagem. E você falando do trio, fazendo uma reflexão sobre o Orochimaru, Jiraiya e a Tsunade também, né? Quem foi Orochimaru e Jiraiya? Foram, tipo, os fodões. A Tsunade foi, mas depois ela foi apagada. Ah, pronto, Tsunade aí. E e assim, tipo, era bizarro como ela tinha uma fama meio bizarra, né? Porque ela era. Ela só perdia no jogo, alguma coisa assim. uhum, E assim, por mais que o Jiraiya fosse muito mulherengo, tipo, ele não era conhecido por esse jeito dele, no caso, tipo. Mas a Tsunade, ela tinha um apelido lendário, porque ela era azarada e ela jogava muito, não sei o quê. ela, é, ela era estigmatizada por conta do temperamento dela. E eu percebia isso muito na Sakura também, né? Ela tinha aquela alminha quando ela era adolescente, né, na fase do clássico. Ela tinha as opiniões dela, ela era uma personagem muito determinada, mas para se conter, para conquistar o Sasuke, né, para ficar nesse patamar de feminina, eu sou uma menina e delicada, eu sou feminina, ela se contia muitas vezes, e aí por dentro mostrava essa alminha dela, né, gritando, tipo, falando, ai, eu concordo, eu discordo, enfim. Tudo para se conter nessa feminilidade, né? Nessa questão do ser feminino, que atrapalhou muito também no desenvolvimento das personagens. Estava do lado dela era muito pior e não era um problema, sabe? Porque eu sinto que a Sakura, ela sempre teve uma personalidade única, né? Até essa questão da força que ela consegue se desenvolver mais no Shippuden, mas sempre ficou recalcada. Era um alívio cômico muito legal, muito uau, que interessante. Até, tipo, a gente começar a perceber que, tipo, era ali que ela realmente revelava o que ela pensava e o que ela sentia. E é triste você pensar que, tipo, ela se podava, né, na frente dos outros pra manter uma aparência de, pô, eu sou uma menina delicada e, tipo, eu não quero perder esse posto na frente dos outros, né? Então, isso era muito péssimo, digamos assim. E aí eu lembro que, tipo, do, nos jogos, assim, que tinha a Sakura pequena, né? O poder dela, assim, os especiais dela eram isso, porque, tipo, essa outra Sakura, né? Esse interior dela, essa essência dela, digamos assim, era muito forte, mas ela mesma não, né? Porque ela precisava disso, tipo, pra dar dano no jogo. Então é bizarro pensar nisso, que, tipo, ela sozinha, ela por ela, sabe? Ela nessa fachada, tipo, ela não conseguia ser forte o suficiente. Faz Não que eu sei se faz concordo. sentido. Era tipo. é, Era uma personalidade reprimida nela, né? É, pai, eu vou fingir que eu sou fraca e que eu concordo com isso, mas na realidade é completamente o oposto. E ela se recalcando, né? Enfim, para ter essa personalidade feminina, para conquistar o Sasuke e tal, impediu que ela se desenvolvesse todas as habilidades dela mesmo, né? Porque ela ficava tão nessa de, ai, Sasuke, ai, não sei o quê, que ela não pensava realmente na sua trajetória ninja, igual mesmo o Kakashi falou. Mas, e não que isso, aí já estou falando da questão da construção da obra, né? Não que isso fosse ou pudesse ser algo natural dela, e se fosse também não teria problema. A questão é que isso se repetia em todos os protagonismos femininos ali, né, do Naruto. E aí tem aquela questão
do princípio Smurfette, né? É, que é quando o autor da obra ele coloca uma caracterização feminina só para ocupar o espaço de a mulher na equipe, sabe? É aquela ideia de ter uma mulher só para um alívio cômico, assim, de ser a pitada feminina no, na obra. E a gente via que esse princípio Smurfette estava em toda a obra do Naruto, né? Porque todas as equipes tinham uma menina e essa única menina era a que era apagada, sabe? Tipo, a Hinata, ela tinha um poder muito foda, só que ela foi apagada pelo Shin e pelo Kiba, que tiveram, que por mais que eles são secundários, eles tiveram também uma ascensão que ela não teve. O Neji era sempre mais foda que ela. E no Chikacho, a Ino ali, ela até conseguia. Enfim, ela não era tão apagada, ela era um pouco mais líder, pelo menos ali no clássico. Mas depois, quem se aprofundou na história foi o Shikamaru e o Choji, né? Tanto que o Shikamaru, meu Deus, acendeu que nem um foguete aí. E na obra de Naruto tem esse princípio Smurfette, tipo, sempre dois homens fodas, ou se não são tão fodas, vão receber mais destaque, e a menina para ser o alívio cômico feminino ali, com maior índice de estereótipo que eles puderem colocar, eles vão colocar. É, falando um pouquinho disso, né? Porque assim, Naruto Uhum, foi lançado em 97, né? Então, 23 anos atrás, tá? O Boruto tá aí lançando, tempos atuais, né? Debates aí, então mudou algumas coisas, né? Se eu não me engano, acho que tem um trio que são três garotas, existem mais personagens femininas e bem mais relevantes do que as meninas aqui que a gente tá falando antigamente já foram, mas ao mesmo tempo elas estão lá, mas sabe, ninguém supera o uhum, protagonismo do Boruto, sabe? E aí tem a Sarada, né, a filha da Sakura, que ela tá lá, ela quer ser Hokage, o pai dela é o Sasuke, o pai dela é foda, e assim, ela é muito foda também, mas é sempre aquela coisa assim, sempre o personagem masculino tá se desenvolvendo muito mais, tá se mostrando muito mais. E beleza, né? O anime chama Boruto, o protagonista é ele. Mas ela tá lá junto, mas não tem o mesmo crescimento da mesma forma que a Sakura não teve. Tipo, tinham duas pessoas ali se dedicando muito e ela tava junto e muitas vezes ela conseguia fazer as coisas muito melhor do que eles. Como, por exemplo, quando o Kakashi foi ensinar eles a andar na árvore, tipo, ela não precisou nem se esforçar muito e ela já conseguiu o objetivo, enquanto Naruto e o Sasuke passaram lá, tipo, o dia todo tentando. Mas é tipo aquela coisa, parece que ela tem uma facilidade para fazer aquilo, ela consegue fazer aquilo com destreza e rapidez, mas assim, tipo, acabou aqui, sabe? Você não faz parte dessa amizade, você sabe, tipo, o seu papel aqui de fazer já cumpriu, uhum. então E eu pode ir sentia embora, também sabe? que Parecia na muito própria isso. equipe, eles deixam esse lugar para ela mesmo enfim, não se arriscar muito, né? Era sempre assim, ah, aparecia algum vilão, Sasuke e Naruto ia lá, ai, Sakura, cuida aí da pessoa que a gente tá rondando, né? Que nem aconteceu com os Abusa. O Sasuke e Naruto lá, tipo, um contra o outro numa rivalidade. Ai, Sakura, segura aí o Aldeon, proteja ele aí. E depois que o Sasuke estava indo embora, que eles têm aquela temporada com a aldeia Fuma, né? E aparece aquela menininha, Sasami, o nome dela, e que teve o mesmo destino. A Sakura tinha acabado de virar a chavinha do tipo, não, o Sasuke foi embora, eu só fiquei chorando, tem esse reconhecimento, essa percepção, então eu vou me desenvolver. Aí ela sai com o Naruto para tentar encontrar o covil lá do Orochimaru para resgatar o Sasuke. No primeiro ataque que eles recebem, o Naruto fala: Sakura, segura aí essa Sasami que eu vou proteger vocês. Aí ela, tá bom, Naruto. Aí ela fica lá segurando a Sasami e deixa os caras lutar lá. Tipo, sempre põe ela nesse lugar também, né?
E aí fica difícil mesmo para a pessoa conseguir ter um protagonismo muito maior, né? Até porque ela não tem nem a oportunidade, né? Porque sempre que aparece um obstáculo, ela tá lá pra ficar atenta, pra proteger, pra ficar naquela posição de cuidado, Uhum. então, e de precisar ser cuidada, né? Porque, nossa, né, já que a gente já tem um episódio falando do Gaara, né? Naquela luta lá, que, cara, ela Nossa, é fica presa, verdade. tipo, sabe? Foi muito merda. Ela aparece presa, e aí, tipo, beleza, o Sasuke, não, salva a Sakura, Naruto, não sei o quê. E aí o Naruto, não, você não pode machucar a Sakura-chan, cara, não sei o quê. Mas, gente, a menina não fez nada. Não justifica, mas explica essa questão de. E para não ficar só nesse discurso de como poderia ter sido, o que poderia ter melhorado, a gente vai aqui contextualizar alguns dos feitos, dos maiores feitos que a Sakura teve durante o anime. E, obviamente, a gente vai disponibilizar esses feitos no nosso Instagram também, caso vocês queiram ver depois. E bora lá então. Eu acredito que a primeira coisa que a gente falou aqui e que dá para pôr em bastante destaque é o Byakugou que a Sakura desenvolveu durante o treinamento com a Tsunade, né? O Byakugou é um Kinjutsu de ranking S, então basicamente ele é muito forte e ele é um jutsu proibido e, enfim, ele exige muito do seu usuário e ele é muito difícil de se conseguir realizar. Tanto que a Shizune, que era, né, a parceira aí da Tsunade, até hoje não conseguiu e a Sakura conseguiu desenvolver um treinamento aí de 2, 3 anos com a Tsunade. Um outro ponto que a gente também comentou durante esse episódio foi a questão da Sakura ter esse poder de cura e ter salvado diversas vezes aí o Naruto, principalmente durante a guerra, o que é um feito muito massa e pouco reconhecido. Até porque se a Sakura não salvasse o Naruto, não ia ter aí toda essa história que a gente conhece, enfim. E por último, mas não menos importante, a gente destaca aqui o pontapé inicial do amadurecimento e o desenvolvimento todo do poder da Sakura, que foi quando ela salvou a vida do Kankuro, quando o personagem lutou com o Sasori e acabou sendo atingido pelo veneno, né? E a Sakura, dando início aí à sua vida de ninja médica, conseguiu fazer um antídoto para ele, que, enfim, foi um antídoto feito na hora, e tem um momento ali que é falado que talvez nem a Tsunade conseguiria fazer, o que mostra toda a inteligência e a capacidade da personagem. Bom, pessoal, então, para estar acrescentando aí na nossa discussão e na nossa percepção sobre as personagens, nós selecionamos um conto para estar compartilhando com vocês, que explica muito da questão cultural e até mesmo dessa construção das personagens femininas nos animes, fazendo até uma representação aí sobre a Sakura. A Isa então vai estar lendo esse conto e a partir dele a gente continua expandindo nossas percepções sobre o tema de hoje. O conto que eu vou ler aqui, pra gente poder puxar a nossa reflexão e tal, foi retirado do livro Histórias do Japão, de José Rabal. E o conto se chama A Primeira Primavera. Então, bora lá. No princípio, era o nada. Eis que nas águas de tudo nasceu a primeira divindade, Senhor Kurita Potati, regente de tudo o que havia, e com o tempo gerou os espíritos dos céus. E foi ordenado aos mais novos, Izanagi, que é um homem, e Izanami, que é uma mulher, que consolidassem a terra, dando luz às ilhas do Império do Japão. Os jovens deuses, Izanagi e Izanami, apaixonados, giraram em torno do vasto eixo do mundo. Da esquerda para a direita, girou Izanagi. Da direita para a esquerda, girou Izanami. Que caso se encontrassem, juntariam seus corpos no prazer de um só corpo.
Quando se encontraram, Izanami, que é a mulher, exclamou: Oh, que belo e encantador é o jovem que vem a mim. Intrigado, Izanagi percebeu algo de errado. Não é justo que a mulher fale primeiro que o homem, pensou ele. Mas seguiram o rumo e tiveram um filho, o repelente sanguessuga, que foi abandonado, e após isso eles tiveram outros filhos, todos eles perdidos. Com essa tristeza, o casal foi se entender com o Senhor dos Céus, que os diz: Isso só acontece quando, em vez do homem, a mulher fala primeiro. E de novo giraram os eixos do mundo. E deu tudo certo dessa vez. Porém, Izanami deu à luz ao espírito do fogo, que após o parto a queimou e a matou. Desolado, Izanagi foi ao reino das trevas à procura de sua amada. Ao chegar lá, pedindo para que sua amada volte, ela pede que o aguarde, e ela ia verificar se era possível e que nesse tempo ele não a procurasse e não a visse. Porém, ele não respeitou esse pedido e quando ele encontrou o corpo dela, ela estava em putrefação, sendo comida pelos vermes. Ele se assustou, fazendo com que Izanami reagisse com ameaças. No desejo de escapar da perversa ameaça, Izanagi pôs a correr e no mesmo instante, a Izanami gerou 8 divindades para que capturassem sem piedade o seu ex-amado. Porém, após a grande fuga, Izanami ameaça Izanagi, que fecha com o rochedo da passagem ao mundo das trevas. A partir desse conto, a gente percebe que a mulher ela tinha uma posição mesmo de secundária, né? Que a gente vê, por exemplo, sei lá, no filme da Mulan, né? Que é um filme asiático, que só quem ia pra guerra era homem. Nas histórias da Segunda Guerra também a gente percebe isso, tanto que foi a partir, né, da Segunda Guerra que morreram muitos homens, os homens ficaram ausentes, então foi aí que a mulher começou a ter um protagonismo maior na sociedade, uma inserção no mercado de trabalho. Então, foi a partir disso que a gente conseguiu chegar onde a gente está hoje, né? Que, obviamente, essas obras, esses animes, por mais que eles tentem mostrar que inserir, né, mulheres e inserir personalidades femininas acaba não tendo tanto destaque assim. E a gente não percebe isso só no Naruto, né? E no Bleach, por exemplo. E até na nomenclatura, né, dos animes, porque se você pegar esses animes de luta, de aventura, né, eles são intitulados, categorizados como animes shonen, que significa garoto em japonês, e animes de romance, animes que envolvem mais comédia romântica, digamos assim, aí são animes shoujo, que significa garotas, então quando você pensa nessa classificação, você pensa no público-alvo também, então é algo para se refletir, né? Como que essas obras colocavam a mulher perante a animação inteira, perante a obra, e que infelizmente o caso da Sakura a gente vê em muitas outras obras que, sabe, estão rolando até atualmente, né? Como você tinha me mostrado lá do Boku no Hero, falando assim, tipo, do One Piece, por exemplo, que tem personagens que são muito fortes, personagens que têm personalidades muito legais, como a Nami, a Robin, mas que elas estão lá, a grande parte, né, como mulheres bonitas, com um corpo completamente desproporcional, porque, né, o traço de One Piece é complicado nesse aspecto, e que sempre nas lutas, por mais que elas tenham muito protagonismo, a Robin principalmente, ela sempre se destaca muito nas lutas, elas sempre meio que acaba ficando tudo na mão dos personagens masculinos, né, dos protagonistas. No Bleach, assim, tipo, eu fico possessa com a Orihime. Não sei se já assistiu Bleach, Miga. É só até uma parte.
A Orihime, sabe aquela ruiva? Sim. Ela tinha um poder de distorção de espaço-tempo. Então, assim, tipo, mano, era um Foda. negócio assim que dava pra ser muito bem explorado, que dava pra agregar muito na história, mas o único papel dela era esse, de ser sequestrada pro Ichigo ir lá e salvar ela e ficar putaço e despertar poderes novos. Aff. E, sabe, tipo assim, esse era o papel dela, ficar lá chamando ele, igual a Hinata, ficar lá de lado, chamando o protagonista e, tipo, ficar atrás, sabe? Ficar secundária, é isso. É como a gente vê no conto mesmo, tipo, as coisas dão errado quando a mulher ela toma as rédeas. Então, vamos deixar isso nas mãos do homem. E por mais que você seja forte, gata, segura aí, porque Uhum. você não é o protagonista. Então, acabou. E outro ponto que é engraçado, porque isso não quer dizer que não tem protagonistas que sejam fortes em animes. Tem, mas é sempre uma pitada de estereótipo. E eu acho que o mais forte em questão de anime é a sexualização dos corpos, né? Que nem você falou de One Piece, as personagens são fortes, mas elas têm que estar ali para agradar de alguma forma, né? Sendo, sei lá, super gostosas e tal. Como acontece muito também no Kuroko no Basket, que é um anime que eu tô assistindo agora também. E falando isso do Kuroko, eu lembro que eu tava reassistindo, né, quando a gente tava conversando e tal. E tem uma parte que eles falam, nossa, a técnica ela é tão bonita. Se ela usasse umas roupas melhores. E fora que assim, tipo, eles nunca imaginam que ela é a técnica, né? Ela é ajudante, ela é qualquer outra coisa menos a técnica. Porque, pô, uma mulher técnica de um time de basquete, nunca no Brasil. Sim, tanto que eles até estigmatizam o time quando sabem que ela é a técnica, né? Começa a falar que tipo, o time é meio fraco, aí depois quando a galera começa a jogar, eles começam a perceber, mas ela tem que passar por tudo isso para ter uma ascensão. E assim, eu acho que o Kuroko até é legal nessa questão, mas você percebe que a técnica ela não tem tanta profundidade também. A gente acaba mais sabendo da galera do time, até porque o nome do anime é Kuroko no Basket, né? É de um personagem. Mas você não sabe muito da técnica. Apesar dela ser fodona, apesar dela ser muito inteligente, ela não tem. Ela acaba não se desenvolvendo muito ali. E a outra menina, ela aparece também só para ser um enfeite, apesar dela também ser muito inteligente, ela ter um papel importante no time, né, que é um time rival no caso, ela aparece para dar esse alívio cômico sexualizador nos animes, né? Uhum. E enquanto você tava falando aí dos animes e da sexualização, eu lembrei, tava pensando, né? Nossa, mas deve ter anime aí de luta, né? Que tem protagonista feminina e tal, sem sexualizar. E aí só veio na minha cabeça Kill la Kill. Eu não sei se você já viu. Não, não assisti. É um anime em que tem roupa alienígena e essas roupas dão poderes. E aí, quando elas meio que se transformam com a roupa, tipo assim, a roupa ela cobre a parte de baixo e o bico do peito, sabe? Ah, mano. E assim, tipo assim, eu lembro que no ensino médio lançou mais ou menos na época do Kuroko, né? Uhum. E assim, tipo, era uma febre, era muito bom e tal, mas assim, tipo, cara, senso zero, né? Porque assim, tipo, não tinha homem que lutava com essas roupas, era só garota, sabe? Eu acho muito bizarra essa concepção que traz, que é tipo assim, a mina vai lutar, ela tá mais exposta do que qualquer outra coisa. Não tem como ela se proteger desse jeito, velho. Eu lembro quando eu comprei o meu PlayStation 2 há muitos anos atrás e tal. E aí eu comprei um jogo que chamava Ikito. Se eu não me engano, é um anime eti, né? Mas na época eu não conhecia. E assim, tipo, a graça do jogo é um monte de menina da escola que elas se batem. Enfim, eu não sei a história do anime e tal. Mas elas se batem e no jogo, tipo, a graça era que a roupa delas rasgava, sabe? Mas, Elas ficavam, sabe, basicamente pelada, batendo nos outros. E por mais que você pense assim, em protagonismo de mulher em nessas histórias de aventuras, eu só consigo pensar, tipo, em Nuyasha, em uhum. Madoka Mágica, em Sailor Moon. Mas são animes que são classificados como shoujo, né?
Então, na Sailor Moon, ela tem muita treta lá com o cara que ela gosta. Na Madoka, envolve muito aquela coisa sentimental entre amigas, entre. Então, e o Inuyasha também envolve bastante relação amorosa e tal. Então, tipo, parece que quando o foco da situação é amor, é relacionamento no geral, não só entre homem e mulher, é anime pra menina. Uhum. Reforça todos os estereótipos possíveis, né? E só para reforçar, não é que a gente acha ruim ter animes assim, é que a problemática é sempre eles colocarem nessa caixinha que é para meninas e meninas só gostam disso, e não ter, e desse modo não tá tendo representações verdadeiras e até mesmo pluriversais, assim, de mulheres e meninas em animes, né? Então, fica aí mais uma crítica, porque esse assunto dá pra gente discutir muito, principalmente a gente que gosta de assistir anime, série, que a gente joga também, que, nossa, se for pra falar de jogo, então, meu Deus do céu. Sempre que leva história. A gente vai ter que fazer uma temporada só pra falar disso. E assim, por mais que a gente esteja fazendo essa reflexão e ponderando, né, pontuando as coisas que a gente percebe em muitos animes e tal, a gente citou aqui bastante anime antigo, né? Animes que fazem 20 anos ou mais. Então, obviamente, existem outros que diferem do que a gente está falando aqui, mas infelizmente os mais famosos e os que as pessoas mais conhecem têm essas pontuações que a gente comentou. Atualmente existem outros animes que trabalham de uma forma diferente, que inserem as informações de uma forma diferente. A gente pode ver Shingeki no Kyojin, por exemplo, que existem personagens femininas que são muito poderosas e que não são sexualizadas no ponto em que a gente está comentando, mas que infelizmente são animes que são a exceção e que não são a regra, né? Então a gente tem que refletir mais aí sobre o que a gente está assistindo, né? Eu acho que é isso, então. A gente pretende fazer um episódio, uma temporada, enfim, para discutir mais sobre essas questões, mas lembrando que estamos abertas para conversar sobre esse assunto, enfim, é só mandar mensagem para a gente, seja pelo Instagram, pelo próprio comentário aqui do YouTube, ou pelo nosso e-mail. Se vocês quiserem fazer alguma indicação, darem seus pontos e até mesmo um feedback, a gente vai estar aberta para isso. Mas por hoje eu acredito que, caraca, a gente teve uma conversa muito maneira, a partir do pensamento sobre a Sakura, não é mesmo? Mas ficamos por aqui, então. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente se vê na próxima semana.